Bom, continuando aí o terceiro vídeo sobre a discussão sobre a percepção da realidade, né? Eu queria fazer uma discussão agora que é a seguinte: eu quero fazer aqui, mostrando aqui meu diário de bordo, eu quero fazer uma discussão sobre interesse e percepção, né? A gente acredita que a nossa percepção ela não tem a ver com interesse, mas ela tem a ver com interesse. Então, o que acontece? Você vê a realidade a partir do interesse que você tem, né? Então, o que acontece? Quanto mais você está comprometido com com determinada percepção, né, mais dificuldade você vai ter de você ver de uma nova maneira a realidade. Então, isso tem a ver, e a dificuldade que as organizações têm de inovar é exatamente por causa disso. Ela aposta no mercado, ela vai, monta uma estrutura, ela monta uma empresa, ela contrata os funcionários, ela define uma estratégia, e quanto mais você vai definindo essa estratégia, você vai investindo nisso, dinheiro nisso, né, você vai se comprometendo com aquela percepção. Qualquer percepção diferente daquela que você tem é uma coisa que te ameaça, porque você já se comprometeu. Então, o que acontece? Você começa a ficar cada vez mais tenso e você não consegue ter a possibilidade de ver, né, uma nova percepção. Então, isso tem muito a ver com um determinado tempo, no passado, em que as coisas eram muito mais estáveis. Né? Num mundo muito mais estável, você apostava num determinado cenário, você investia nesse cenário e você ia em direção a esse cenário, você caminhava naquele cenário, você ia, e tudo bem. Não é que não mudava, mudava de maneira muito mais lenta. Então você se comprometia com aquela percepção, né, batia com determinada realidade e você se comprometia com aquilo. O que acontece é que a gente está vivendo um mundo hoje, a gente está entrando no mundo hoje com a revolução cognitiva, com tudo que a gente tem visto aí, né, em termos de inovação, que essa possibilidade de você ir se comprometendo com uma percepção e se fechando naquela percepção em função dos interesses que você se comprometeu, né, vai dificultando, porque cada vez mais você vai se fechando, e é uma coisa interessante que acontece, as organizações elas passam a viver uma ideologia em defesa daquela percepção. Né? Você vê muitas organizações hoje que estão defendendo uma bandeira, né, de uma determinada percepção, mesmo que uma série de fatos e situações na sociedade mostrem que eles não têm, aquela percepção não faz mais sentido. Mas as pessoas levantam aquela bandeira como se aquilo ali fosse, né, uma briga. E não é isso. As organizações vieram para quê? Elas vieram para servir a sociedade e, a partir desse serviço à sociedade, lucrar. Então, o que acontece? As organizações elas estão ficando cegas para as mudanças porque elas se agarraram naquela percepção, que aquela percepção está coalhada de interesses. A ideia interessante, que eu vou colocar o link aqui embaixo dessa carteira de inovação, quando você faz uma carteira de inovação e você planeja uma carteira de inovação, que 10% da tua carteira de inovação vai sempre colocar uma nova percepção, a possibilidade de ter uma nova percepção, aquilo dá uma esvaziada, né, nessa percepção absoluta que você acaba tendo, porque você pode começar a investir, né, um pouco em ideias novas, em outros modelos, e se aquilo que você está tendo ideia não funcionar, você tem uma válvula de escape. Quando você não tem essa válvula de escape, tudo está sendo apostado na mesma percepção, num mundo mutante, você vai ficando tenso, e cada vez você vai ficando com mais dificuldade de aceitar as mudanças que estão acontecendo, e você, em vez, né, de começar a se relacionar de forma racional com o mercado e procurar os resultados, você começa a se relacionar com o mercado de forma emotiva, e a organização, que devia ser uma organização pensando, né, do ponto de vista econômico, né, e do ponto de vista de resultados, ela passa a ser uma organização ideológica que defende uma bandeira de um ponto de vista, de uma percepção, de um mundo que, de repente, pode ser que não esteja certo, um cenário pode ser que não esteja certo. Então, é importante ter essa válvula de escape para poder esvaziar um pouco, né, esse casamento aí, né, meio perverso entre percepção e interesse, que dá um problema sério de você pensar um futuro e de você fazer determinadas mudanças necessárias num mundo muito mais instável. Bom, é isso. Gostou? Marca o canal. Muito obrigado.